Salve, salve, meu povo. Esperando aí vocês chegarem. Fiz algumas anotações aqui. Criança, deu pra ouvir, viu? Boa noite, meu povo. Vamos bater um papo aí sobre essa questão de Silveira, né? Vamos bater um papo aí com essa questão dessa decisão do Supremo, que está trazendo para a gente diversas discussões jurídicas, né, sobre isso. Então é importante que tenhamos alguns cuidados na hora de comentar sobre esse fato. Eu estava até há pouco tempo lendo, eu consegui baixar tanto a alegação final do advogado quanto a alegação final da Procuradoria. Baixei as duas alegações finais para entender. Também baixei o acórdão do Supremo para entender. Porque eu entendo que é importante você não só ficar com as informações alheias, né? É importante que você busque a nata, ou seja, que você busque de fato a fonte. Porque se você não buscar a fonte, você acaba reproduzindo informações que não são verídicas, né? Então eu tive esse cuidado de estudar para fazer esse comentário com vocês, bem tranquilo, sobre esse fato. Então, sem mais delongas, pelo princípio da duração razoável, ainda mais com a sexta-feira, né? Perto como é que chama? De feriado, né? Então, sem mais delongas, vamos começar a discutir Tá ouvindo aí direitinho? Dá uma cena aí pra ver se dá. Tá me ouvindo aí? Estão me ouvindo aí? Beleza, valeu. Então vamos bater um papo aqui sobre Grande Ab, meu aluno da Católica, como vai? Cantora Paula, beleza. Então vamos lá. Boa. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos discutir um pouco aqui. Obrigado, Bezerra. Vamos discutir aqui um pouquinho. Bora, Débora. Vamos discutir aqui, Almeida. Obrigado. Vamos lá. Leosvaldo, doutor Leosvaldo. Carinha, tudo bem? Catinha, como é que tá? Vamos lá. Bom, vamos discutir aqui rapidamente sobre a questão de Silveira, né, e o Supremo. Na verdade, o que é que eu vou fazer aqui? Eu anotei alguns pontos importantes. Boa, Nicolas. Eu anotei alguns pontos. Caio Rangel! Fenômeno é você, eu sou alta performance, meu irmão. Tudo bem com você, né? Que bom. Eu vou discutir com você, na verdade, do início até a decisão final, que eu vou dizer decisão final do presidente em relação ao indulto. Não vou fazer manifestação política aqui, eu vou falar questão jurídica. Grande Cleiton, vou falar questão jurídica aqui, não vou falar nada de política, nem político partidário, nada disso. Eu fiz uma análise jurídica de tudo o que aconteceu. Pois bem, na verdade, vamos começar do fim, melhor, do começo. Olha só, esse processo, na verdade, não poderia ter existido desde o início. Cristiano, por que esse processo não poderia ter iniciado? Porque o próprio judiciário começou a ação penal, começou o inquérito, um processo judicialiforme, o nome é esse. Depois da Constituição de 88, pelo artigo 129 da Constituição Federal, não pode o judiciário começar nenhum tipo de ação. Detalhe, ele começou o processo que ele mesmo era o relator. Obviamente que, minimamente, ele teria que se dar por impedido, tá? Ou, impedido não, suspeito. Suspeito, vamos dar uma aliviada, suspeito. Então, é um processo que começou de forma judicialiforme, então não era nem para iniciar. Mas já que iniciou, vamos discutir. Cristiano, o que é judicialiforme? É quando o próprio judiciário começa o procedimento que gera o processo. Olha só, ele começou a investigação que gerou o relatório que foi enviado para o PGR. Então, deu problema aí nessa configuração do início da ação. Mas vamos lá. O
que foi que aconteceu? Fiz algumas anotações para vocês aqui para não me perder. O Silveira, ele foi acusado de coação no curso do processo, tentar impedir com emprego de violência o exercício dos poderes da República e incitar qualquer um dos crimes da Lei de Segurança Nacional antiga. Até aí tudo bem, sem problema nenhum, quando começou o processo. Nisso, o que aconteceu? 16 de fevereiro, primeiro ponto importante que aconteceu, foi quando ele começou a propalar, quando ele publicou. Vamos lá? Parlamentar só pode ser preso por crime inafiançável em flagrante delito. De novo, crime inafiançável em flagrante delito. Houve uma multação constitucional e está acontecendo algumas situações de prisão de parlamentar, afastamento de parlamentar, mas a Constituição não prevê isso. Artigo 53, parágrafo 1º. Tranquilo. Olha só. A partir daí, ele foi preso dizendo que ele cometeu um crime inafiançável e estava em flagrante delito porque publicou. Antes disso, o que é que nós temos que discutir? A questão da imunidade. Silveira estava ou não abarcado pela imunidade parlamentar? Marco Aurélio Melo, há muito tempo atrás, numa decisão, ficou claro o seguinte: o nexo funcional. Cristiano, o que é o nexo funcional? Olha só, se Silveira estivesse dentro do parlamento, o nexo funcional é presumido, ou seja, presume-se que tudo que ele falou, palavras, votos e opiniões, são conexos com a função. Silveira fora do parlamento, ele que tem que provar que o que ele falou tem nexo com a função. Ou seja, o nexo funcional não acompanha a presunção em todos os lugares que o parlamentar está. Não acompanha. Então, quando ele publicou fora do parlamento, ele é que teria que ter feito a prova para demonstrar que havia um nexo com a função para ele não poder ser processado. Ponto. Primeira discussão. Segunda, dessa discussão ele publicou. Gente, para tudo, preste atenção. Existem dois tipos de crime que às vezes as pessoas têm dúvidas e acabam cometendo erros bem complexos. Preste atenção comigo aqui. Crime instantâneo de efeito permanente é uma coisa. Crime permanente é outra. De novo, crime permanente é uma coisa. Crime instantâneo de efeito permanente é outra. Vem comigo. Silveira praticou um crime instantâneo de efeito permanente ou permanente? Para o ministro, ele praticou um crime permanente, mas não é permanente. É um crime instantâneo de efeito permanente. Ele, ao publicar, instantaneamente praticou o ato. O fato do vídeo continuar rodando é o efeito permanente daquela conduta. Então, ali, grande José, ali não seria um crime permanente, logo não poderia prender também. Mas foi preso. Ao ser preso, teve audiência de custódia, tudo direitinho, e foi concedida a ele uma medida cautelar diversa da prisão. Sendo que ele não quis cumprir essa medida cautelar diversa da prisão, recebeu multa, foi preso novamente e tudo aconteceu. Bom, desses processos que ele estava respondendo, o que aconteceu? Vamos lá. Penhora de salário para ele colocar a tornozeleira. Gente, penhora de salário para colocar a tornozeleira, ó, não pode acontecer. É subsidiariamente ao Código de Processo Civil em últimos casos. Seria uma mandamental, né? Pelo descumprimento, ele iria responder, ou seja, penhorar o salário, isso também não poderia, tá? Uma das discussões mais interessantes também, que aí eu vou entrar já na peça da alegação final da defesa, foi que eles pediram para que ele fosse julgado pelo STM. Talvez as pessoas escutaram isso e não conseguiram entender. Por que queriam que ele fosse julgado pelo STM? Porque a Lei Antiga de Segurança Nacional dizia que os crimes ali previstos seriam julgados no STM. Então ele falou, não, se a lei diz que eu se eles estão dizendo que eu cometi um crime pela Lei de Segurança Nacional, eu tenho que ser julgado pelo STM, Superior Tribunal Militar. Porém, não mais que porém, a Constituição diz que os deputados e senadores têm o foro por prerrogativa de função quando praticam um crime em conexão com o seu mandato.
Aí é que ficou outra dúvida para mim. A própria decisão do Supremo falou o seguinte, que eles só iam ser julgados pelo Supremo nos crimes que tivessem conexão, ou seja, que tivesse ligado diretamente ao mandato. Neste caso, se você disser que ele estava em conexão com o mandato, ele estava com a imunidade parlamentar. Era uma das questões. Porém, mas o Supremo foi e levou ele ao julgamento. Gente, eu não estou dizendo aqui que ele não pode ter cometido uma infração criminal. Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, a forma que se chegou à função, a condenação, talvez não tenha respeitado a melhor regra do direito. Esse é um dos problemas. Quando não se respeita a melhor regra do direito para uma pessoa, pode respeitar para outra. E nós já vimos esses atropelos assim, pode chegar para todo mundo, hein? Então, continuando. Então, a partir daí, ele pediu para ser julgado pelo STM. O STM disse que não. O Supremo falou, não, você tem que vir para cá, por causa da prerrogativa da função. E ele aí fez o seguinte, que foi que ele fez? Não, agora também eu vou dizer que vocês são todos suspeitos, tá? Que vocês estariam impedidos para me julgar, somente os dois indicados pelo presidente, do qual eu faço a base, que podem me julgar. Esse pedido também não ia passar. Esse pedido não ia passar. Tá? Não adianta que esse pedido não ia passar. Então, a partir daí, o que acontece? Foi julgado pelo Supremo. Tranquilo. Pontos importantes aqui para vocês. As alegações finais foram apresentadas em outubro do ano passado pelo Ministério Público. Ponto. A defesa, por sua vez, também apresentou no ano passado as suas alegações finais. Ponto. Nas argumentações do Ministério Público, não aparece um princípio que fundamenta a condenação dele agora. Na verdade, dois princípios. Primeiro princípio que não aparece: ultratividade da lei penal mais benéfica. Olha, ele fala da vacatio legis, dizendo, olha, a nova lei é de setembro, tem 90 dias para entrar em vigor. Mas eu vou pedir a condenação pela lei mais gravosa por causa da vacatio legis, que ela pode não entrar. Eu concordo com esse entendimento. Mas ele já deveria ter colocado de forma subsidiária a questão do princípio da ultratividade penal da lei mais benéfica. Ainda que a lei penal tenha sido revogada, tá? Se foi substituída por uma lei penal mais gravosa, eu posso aplicar a lei anterior pelos fatos praticados durante a sua vigência. Então eu tenho um princípio chamado ultratividade da lei penal. Então, se vocês estão ouvindo aí falar, houve abolitio criminis, calma. Primeiro passo é analisar a ultratividade da lei penal anterior da Lei de Segurança Nacional, pronto, que entrou uma nova em setembro, com tipos penais mais gravosos. Então, quem praticou e ainda continuou, vai para a antiga. E aí veio outro ponto importante, o princípio da continuidade normativa atípica. Guarde isso no seu coração. Princípio da continuidade normativa atípica. O que é isso? É o seguinte, gente. Quando você tem... As pessoas, vocês vão olhar, a lei foi revogada, a lei foi revogada. É um erro falar isso. Eu falo a meus alunos direto, é um erro. Por que é um erro? O comando proibitivo pode ainda subsistir no ordenamento jurídico brasileiro. Foi o que aconteceu neste caso de Silveira, gente. Estão dizendo, a Lei de Segurança Nacional foi revogada, entrou uma nova. Beleza. Você pode revogar uma lei, tirar o dispositivo da lei, o artigo, sei lá, abre lá, tá revogado, deu um calorzinho aqui, galera. Tá revogado, tá lá, revogado, tá? Tava 1-1, né, meu irmão? Tomamos esse gol aí no final, tá? Então tava revogado. Mas só que o comando proibitivo ainda está no ordenamento jurídico. Há uma migração da proibição. Então, se alguém está dizendo, Silveira foi condenado por uma lei revogada, não entendeu direito. A lei revogada, a Lei da Segurança Nacional revogada, ela foi revogada os artigos, mas o comando proibitivo existente ali, ele migrou para outra lei, para a lei atual que está no Código Penal. Então, na verdade, um dos crimes que ele cometeu está no 359L, houve uma migração. Era o 18, o 23.5 e migrou
para essa nova lei. Houve uma migração. Tem um artigo aqui, que é o 23.5, eu não concordo com a condenação dele no 23.5, porque para mim o 23.5 de fato houve abolitio crimes, porque não tem um correspondente na lei nova, tá? Mas o de incitar os poderes, ele tem um correspondente sim com a pena mais gravosa. Então ele tem que responder pela lei mais branda, ainda que revogada. E o Ministério Público, nas suas alegações finais, em cerca de 33 páginas que eu baixei para estudar, ele não fala em nenhum momento isso, pede até absolvição por um outro crime. Então fiquem atentos, Silveira pode sim responder pelo crime de segurança nacional da lei anterior, porque a lei nova trouxe o mesmo comando proibitivo sem problema nenhum. Só não concordo com todos os tipos penais ora imputados, porque eu não vi o comando proibitivo permanecer no nosso ordenamento jurídico, tá? Então, isso é importante que vocês fiquem atentos a essas configurações desse caso. Pois bem, então, depois de toda essa análise, Silveira foi condenado pelos ministros do Supremo, sendo que Nunes Marques voltou pela absolvição, André Mendonça voltou pela condenação, como todos os outros, numa pena de 8 anos. Detalhe, essa pena ficou alta porque colocaram uma ficção jurídica chamada crime continuado. O que é o crime continuado? Quando alguém pratica o crime da mesma espécie, em determinado lapso temporal, diante das mesmas circunstâncias, ele acaba o quê? Respondendo como se tivesse praticado apenas um crime. Então, Silveira, ele pegou 8 anos por essa questão exacerbada, essa questão maior, relacionada a quê? Relacionada ao princípio da, crime continuado. Pois bem, então pegou 8 anos, regime fechado, né? Podia botar semiaberto, inicialmente semiaberto, mas semiaberto. Fechado é acima de 8 batendo. Como foi acima de 8, mas não precisava ser fechado, não. Pois bem, então. E aí, depois que houve a condenação, houve a publicação, outro ponto importante. Ser julgado diretamente no Supremo, eu não sei se é muita vantagem, porque a questão dos recursos são esgotadas. Aí disseram assim, cabe embargo de declaração. Calma, cabe embargos infringentes sim, teoricamente, porque foi julgado por um colegiado, meu amigo. Acabou a história. Foi julgado por um colegiado e teve uma decisão divergente. Qual foi? Nunes Marques divergiu. E André também divergiu na pena. Então você tem uma decisão divergente num colegiado, caria embargos infringentes ou de nulidades. Mas vou embargar de declaração para não transitar em julgado. Então é um dos problemas. Grande Cleidson Basto, meu amigo. Tudo bom? Como vai? Então, esse é um dos grandes problemas de ser julgado diretamente no Supremo, é a impossibilidade de recurso dessa situação. Pois bem, chegamos agora também a uma grande celeuma, né, em relação ao perdão. Não é perdão, é o indulto. Presta atenção, existe uma figura chamada extinção da punibilidade, prevista no artigo 107 do Código Penal. Lá você tem o abolitio crime, lá você tem a renúncia, lá você tem a morte do agente, tá? Você tem vários. Grande Danilo Gonçalves, como vai, meu amigo? Chega na parte que você domina, hein? Então o que acontece? Chegou agora, aí saiu o indulto. Você tem anistia, graça e indulto. Preste atenção. A anistia é Congresso Nacional, referente a fatos, não a pessoas, a fatos. A anistia pelo Congresso. Indulto e graça é em relação à pessoa. O indulto é coletivo, a graça é individual. Há muito tempo atrás, o meu professor me ensinou assim, graça pede, que é individual. Você pede a graça ao presidente e o indulto, de forma coletiva, é concedido pelo presidente com base no artigo 84. Ponto. O que é que está me chamando a atenção nesse indulto? Não estou discutindo a competência, não vou falar nem competência, a atribuição do presidente em conceder esse indulto. Não estou, que na verdade é graça, tá? Tecnicamente falando é graça porque é individual. Mas vamos falar indulto porque todo mundo está falando indulto. Mas bote indulto individual. Então, levando para essa consideração, o que está me chamando a atenção, na verdade, não foram os dispositivos que ele colocou. Porque ele colocou justamente o dispositivo que foi revogado, que é o 23.5, que fala incitar. Certo? E ele colocou, na verdade, o artigo anterior.
anterior, o da Lei de Segurança Nacional anterior. Então, a questão do indulto em si, a redação do indulto está meio truncada. Porque o 23.5, na minha opinião, houve o abolitio crimes. Houve o abolitio crimes ainda. No 23.5, que é incitar qualquer dos crimes praticados naquela lei. Se aquela lei foi revogada, não tem correspondente no Código Penal para esse. Só tem a correspondente no Código Penal no 359. Só para eu dar essa pesca aqui, para não dar uma informação errada. É isso mesmo, 359L. Então o que acontece? A partir daí, esse indulto, materialmente falando, a sua forma está correta, mas o seu conteúdo, para mim, tem um vício. O conteúdo. Uma das formas também que eu estou pesquisando, estou estudando, e não cheguei ainda à conclusão, é a questão do quanto da pena, e a questão dele não ter cumprido nenhuma pena, ou seja, nenhum tempo, né? E o que acontece? Fiquei preocupado com isso. Certo? Fiquei preocupado com isso. Por quê? Porque quando você vê o indulto em si, como tem que ser feito, faltou algumas regras. Talvez ele tenha pego justamente a questão dele ter ficado provisoriamente preso. Porque pelas formas que eu vi do indulto, há uma ideia, né, que a graça individual, que o indulto individual ou a graça, o rapaz tem que ficar preso uma época. E não se enquadraria nessas hipóteses. Isso é que me chamou um pouco a atenção nesse particular deste processo. Isso me chamou a atenção desse indulto. Agora, Renan e vários... como é que eu chamo? Dois partidos, né? Três partidos da oposição, ingressaram no Supremo para discutir. Acho que foi a DPF, né? A Ação de Descumprimento de Princípio Fundamental. Acho que foi até uma DPF que eles ingressaram no Supremo. E aí teremos essa discussão. Ponto importante. O perdão pode haver, mas os efeitos penais vão permanecer. Os efeitos penais, ou seja, inelegível ele será. E ainda tem outra celeuma. A casa quer decidir sobre a perda do mandato. Ou seja, o Supremo diz que é automaticamente. Eu me lembro que na lei de tortura é automático. Mas eu não vi nada referente à lei de segurança nacional que seria automaticamente perdido o mandato. Então, na verdade, gente, esse processo de Silveira, essa discussão com Silveira, em minha modesta opinião jurídica, ela precisava ser organizada. Porque tá havendo tipo um tenente, capitão, porque tá havendo um atropelo nesse julgamento, houve um atropelo de algumas situações. Então, o fato do presidente editar agora esse perdão pode ser um atropelo também, mas foi tudo atropelado. Então, o que me chama a atenção é que, juridicamente, a discussão tinha que ser de outra forma, juridicamente esse processo tinha que ter sido conduzido de outra maneira. Algumas coisas não foram ditas, ou seja, o princípio da continuidade normativa típica, a questão da ultratividade da lei penal, parece que o Supremo condenou ele com base numa lei que foi revogada. Precisa ter trânsito em julgado para ser... Não, o indulto pode ser concedido sem o trânsito em julgado, não tem problema nenhum. Se o trânsito em julgado vier a piorar, ele já está indultado. E se vier a melhorar, ele já está indultado. Então já foi indultado. A discussão vai ser justamente essa. Se o conteúdo do indulto pode ser dessa maneira, porque tem alguns requisitos para o indulto que eu não vi na decisão do presidente. Então, basicamente, esse processo, para quem chegou agora, ele tem algumas discussões importantes para quem quer ficar atualizado em relação a ele juridicamente, tá? Análise juridicamente. Qual é o problema? Primeiro ponto, importante. É um processo judicial, início, deu um processo judicialiforme, ou seja, o próprio Supremo começou o inquérito, o que não podia. Segundo, deputado e senador não podem ser presos no exercício do mandato, salvo em flagrante delito de crime inafiançável. Este crime não é inafiançável. Gente, não caber fiança é diferente de ser inafiançável. Inafiançável está na Constituição. Tá? Ele foi afastado, depois foi preso, depois teve a multa de 100 mil para não botar a tornozeleira. Ele pediu julgamento no STM porque a Lei de Segurança Nacional, a gente, diz que pode, mas o Supremo diz que não, porque realmente a competência do Supremo está prevista na Constituição, no artigo 53. Ele tem foro. Só que o foro é ligado à função. Então, se ele estava ligado à função, ele tinha
imunidade parlamentar. Ele pediu a suspeição dos ministros do Supremo, só que não vai acolher essa suspeição, justamente porque não tem como. E ele só pediu para 2 julgares, os 2 que estão vinculados ao presidente dele. O presidente que ele faz, que é a base dele. Então, a partir daí, gerou toda essa celeuma. E a questão dele ser condenado na Lei de Segurança Nacional é possível, porque o comando proibitivo ainda estava no ordenamento jurídico. O comando, não esqueça, eu falei comando, não falei artigo de lei. Realmente, se você for clicar na Lei de Segurança Nacional antiga, vai estar lá revogada. Todos os incisos, todos os artigos, tudo foi revogado. Tudo. Agora, tem o comando proibitivo que migrou para o Código Penal, no 359. L. Então, a partir daí, essa condenação dele é válida dentro de uma discussão, mas a preliminar seria interessantíssima realmente em discutir o processo judicialiforme. Ah, porque o regimento interno do Supremo pode? Sim, mas a Constituição diz que não pode. Tranquilo. Tá? Ele cometeu condutas que não são condizentes com os parlamentares, né? Essa questão dessa discussão, desse xingamento. Eu tive acesso, eu vi as palavras que ele falou nas alegações finais do Ministério Público, não vou nem repetir, foram xingamentos bastante fortes mesmo, inclusive ele indica diz, né, que a compra, que a galera recebe algum tipo de dinheiro e tal, um negócio meio pesado para se falar da maior corte do país, que causa uma instabilidade muito grande. Mas ele foi condenado a 8 anos, já disse a vocês a sequência qual foi, por causa do crime continuado, e ainda assim a questão do indulto. Então, basicamente, Silveira, essas são as anotações do processo de Silveira, que fiquem aí no coração de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo de Silveira? Quer que eu esclareça mais algum ponto? Para que vocês possam voltar a assistir o jogo do Bahia? Tá no feriado. O ideal jurídico da... Hã? Claro, o ideal jurídico de imparcialidade da lei foi neutralizado pelo relativo dos seus ministros, quando estes se convertem em agentes políticos, que ele atribui... Perfeito. Na verdade foi isso, que o Supremo, na verdade, é um tribunal político, né? É um tribunal político. Então eles se sentiram ameaçados e eles mesmos julgaram. Ficou meio complicado essa situação daí. Foi um negócio meio complicado. E a gente já viu a questão do ativismo judicial no que deu e pode dar e vai dar muito mais aí, várias situações. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que eu possa sanar? Ficarei aí atento às novas situações e, como eu falei com vocês, eu pesquisei antes de falar, eu fui buscar a alegação final do Ministério Público. Eles colocaram que foi continuado porque ele repetiu outras vezes dentro do espaço-tempo, que uma conduta não distou da outra 30 dias, com base no artigo 71. Cleitão, meu filho, como vai? Que não distou uma da outra de 30 dias. Então, mesmo modus operandi, mesma forma de agir, tudo certinho, por isso que foi continuado. O Supremo pode investigar de ofício dessa forma? Não, aí é o processo judicialiforme, como eu disse a vocês, que não pode por causa disso. Não sei se ele vai declarar inconstitucional não, mas não pode. Muito obrigado. Viu? Então é o processo judicialiforme, por isso que ele começou, e a gente sabe que o judicialiforme não pode. Paciência. Tá bom, pessoal? Então, muitíssimo obrigado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, nosso amigo Robson não tem. Saudar a todos vocês aqui de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas. Tem alguém de fora também? O efeito do indulto é logo após a publicação do Diário Oficial. Já foi, já indutou. Já indutou. Então é possível que o STF faça controle de... Perfeito, é assim. Não se esqueça, ele é sempre provocado. E ele foi provocado. E ele não pode se excusar de dizer o direito, né? Eu não sei, porque eu ficaria difícil de falar da corte americana, porque a gente não tem muito contato, eu nunca me debrucei sobre o estudo dos julgados americanos, mas seria baseado nos costumes, e eles deram uma pancadinha em Trump. Mas não deixa de ser tribunal político, não. Não muda nada, não. É bom quando você está separado, né? Tribunal constitucional e o tribunal que é a última esfera, como acontece na Alemanha. Você tem um tribunal constitucional e um tribunal que julga as ações que chegam em última instância, vamos dizer assim. Que não seria última instância, seria instâncias extraordinárias. Tá bom, então, pessoal, muitíssimo obrigado. Se tiver algum outro fato que queiram que eu comente, estou aí, estou organizando aí para voltar a fazer minhas lives aí, vou estabelecer um dia, não sei se sexta de noite, sexta não, que ninguém merece, né? Quinta de noite,
Vou estabelecer minhas lives aí a partir das 10 horas ou antes, não sei. Estabelecer o horário das lives aí. Tá bom, então? Um forte abraço, muitíssimo obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição em alta performance. Fui!